Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje a gente vai falar sobre o sentimento que muitos têm de que não conseguem, de que não vão dar conta da faculdade de Direito. Eu decidi gravar esse vídeo porque é muito frequente eu receber mensagens de alunos que me contam que sentem uma insegurança tremenda consigo mesmo na faculdade de Direito. É uma mistura com insegurança, com sentimento de incapacidade. Então, eu percebo que é uma dor, é um problema bem comum alguns alunos entenderem que não vão conseguir terminar a faculdade ou que simplesmente não têm forças para realizar algumas tarefas ou que não vão dar conta de tudo que tem que ser feito. E eu preciso falar sobre isso porque a gente não pode deixar que esse tipo de pensamento domine a nossa mente. Veja, é normal que de vez em quando a gente tenha momentos de desânimo. É normal que de vez em quando a gente questione mesmo, a gente se questione, a gente pense se a gente vai conseguir fazer alguma coisa ou não, a gente se preocupe com o que vai vir pela frente, né? Então, com as próximas cadeiras, com os próximos passos, com aquilo que a gente se comprometeu a fazer, o que nos impuseram a fazer, né? Por exemplo, um trabalho que o professor quer que eu apresente. Faz parte da rotina de qualquer ser humano, de vez em quando tem uns dias aí que a gente, né, fica um pouco inseguro, um pouco indeciso. Agora, não é possível que isso seja uma constante na tua vida. Especialmente na faculdade de Direito, eu tenho para te dizer que tu vai ter vários momentos em que tu vai ter que questionar, em que tu vai pensar, ou tu vai refletir se tu realmente quer aquilo, ou se tu realmente vai conseguir fazer aquilo. Agora, a gente tem que ter em mente qual é o nosso objetivo final e por que deu início a tudo isso. Então, esse vídeo de hoje é um daqueles vídeos que são muito similares àqueles vídeos motivacionais. Já parou para pensar o que é motivação? Esses dias eu ouvi alguém explicar que motiva a ação é aquilo que motiva a ação. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Basicamente, o fato de que tu tem que confiar em ti mesmo, de que tu vai superar as coisas que vão vir, tu vai superar os obstáculos que vão chegar na tua vida e que, além de superar esses obstáculos, tu vai alcançar muitas coisas. É por isso que é importante a gente sonhar, é por isso que além de sonhar a gente tem que planejar e é por isso que além de planejar a gente tem que agir. É a ação que vai fazer a gente sair desse estado aí de insegurança, de medo, de ansiedade e fazer a gente ir para o estágio da realização. Então, a gente precisa aprender a se fortalecer independentemente da situação que a gente está vivendo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tu tem que aprender a te blindar de situações ruins que vão acontecer eventualmente e especialmente em relação à tua faculdade de Direito. Eu já falei em diversos vídeos aqui sobre isso, mas, gente, a faculdade de Direito, ela pode ser uma coisa muito legal, mas ela vai ter também alguns pontos que a gente não vai gostar. Com o direito, a gente aprende que existem questões que são realizadas pelo ser humano que são injustas. A gente percebe que a justiça não é perfeita, a justiça dos homens, a justiça do poder judiciário. A gente percebe que existe corrupção, a gente percebe que existe burla às leis, a gente percebe que existe poder político e poder econômico que influenciam em tudo isso. Mas, se tu tá na faculdade de Direito, tu também tem que aprender que o direito tem força e que o direito pode mudar as coisas. Então, se tu me assiste agora, provavelmente é porque tu acredite na faculdade de Direito e porque tu quer alguma coisa com ela. Qual é o motivo que te fez iniciar o direito? O que tu sonhava? O que tu planejava? E por que tu perdeu aquele intuito inicial da faculdade de Direito? É importante que tu pense nisso, porque daí tu pode tirar a motivação para agir, certo? Daí tu pode tirar os motivos que vão te fazer caminhar e enfrentar esses momentos ruins que talvez tu esteja vivendo, seja um motivo causado por outra pessoa, seja uma dificuldade que tu esteja vivendo, seja algo que tu mesmo criou, certo? Então, é importante que tu entenda que as pessoas em geral vão viver diversas batalhas. Eu não sei qual é a tua batalha. Eu não sei se tu passa por dificuldades econômicas, eu não sei se tu tem dificuldade de tempo, não sei se tu tem dificuldade de cuidar de tudo que tu tem que cuidar e estudar. Eu não sei se tu te desmotivou com o direito em si, eu não sei se tuas dificuldades são muito íntimas.
Cada um de nós, independentemente do que a gente faz ou de quem a gente é, vai viver as nossas batalhas. A gente vai viver aqueles obstáculos que a gente vai ter que ultrapassar para poder chegar onde a gente quer. Então, acontece contigo, aconteceu comigo, acontece ainda comigo hoje em dia, porque eu sou um ser humano e todo ser humano passa por isso. E acontece até mesmo com aquelas pessoas que tu acha que tem a vida mais perfeitinha ou a melhor vida possível. Pessoas ricas, pessoas bonitas, pessoas inteligentes, todo mundo passa pelos seus percalços de vida. Todo mundo tem o seu desafio diário, todo mundo tem a sua evolução a realizar. Então, não entenda que é só contigo que as coisas acontecem ou que tudo dá errado para ti. Talvez isso seja necessário até para tu sair mais forte daquilo que aconteceu ou sair mais forte para enfrentar situações que tu vai encontrar no teu futuro. Gente, olha só, todo mundo vive a sua batalha, mas eu quero que tu pense aí contigo mesmo. Tu tem um teto para dormir? Tu tem um quarto ou uma cama? Tu tem comida todos os dias para te alimentar? Aqui, provavelmente, me assistindo, tu tem acesso à educação. Tu também tem acesso à internet, que é o mundo mais completo de informações no mundo. Será que a tua vida é uma vida que tu pode realmente ser grato ou não? E assim, por que eu falo sobre isso? Porque às vezes a gente se acostuma com toda a comodidade que a gente tem, com todo o conforto que a gente tem e acaba esquecendo que a gente tem tudo que é preciso para ser o que a gente quiser, para realizar os nossos sonhos, para alcançar os nossos desejos. Sabe por que eu falo isso? Porque muita gente que não tinha acesso nem a uma cama, nem um teto para dormir, conseguiu alcançar. Para ser bem sincera, eu dei uma olhada aqui em casos de pessoas que se superaram no direito. Eu encontrei 2 exemplos que são realmente muito inspiradores, que inclusive um deles eu vou deixar aqui o link de um vídeo em que essa pessoa conta a história dela. E são duas mulheres que eu aleatoriamente gostei da história que eu quero te contar aqui. Então, uma delas é hoje uma juíza em Minas Gerais, certo? Ela era do interior, ela chegou a trabalhar num canavial, era uma família muito humilde. Ela resolveu sair de lá, veio para a cidade, começou a trabalhar como empregada numa casa, e na casa eles não tinham lugar para ela dormir. Ela dizia que ia dormir na casa da mãe, e para a mãe ela dizia que ela dormia no trabalho, porque a mãe morava distante, né? Não era na mesma cidade. E sabe como é que ela fez, então, para dormir nesse tempo? Por meio ano, por 6 meses, ela dormiu numa parada de ônibus, para não dizer para ninguém que ela não tinha onde dormir, para não perder o emprego, para a mãe não fazer ela voltar para casa. E essa pessoa conseguiu ir evoluindo aos poucos, começou uma faculdade, continuou estudando. Essas madrugadas que ela dormia na parada, ela estudava para concurso. E hoje ela é uma juíza, certo? E hoje é muito interessante a história dela, porque ela entende como as pessoas podem sofrer. E ela diz que se alguém um dia abriu a porta para ela, ela nunca vai fechar a porta para ninguém. Então, é inspirador ver que pessoas com muito menos do que a gente tem, e eu estou supondo isso porque tu tá aqui me assistindo, então tu tem acesso à internet, né? Conseguem coisas incríveis. Essa é a história que eu vou deixar no link aqui embaixo para tu assistir depois. E aí sempre que tu estiver meio desmotivado, tu pensa, meu Deus, essa mulher que dormiu meio ano numa parada de ônibus na rua conseguiu ser juíza? O que será que eu não consigo fazer? E tem uma segunda juíza que na verdade é ministra do TST, que foi uma história similar, um pouco diferente, porque ela não chegou a trabalhar no canavial, mas ela veio de uma área rural muito pobre, em que a família tinha poucas condições. Ela foi estudar na cidade grande, não tinha como se sustentar, também trabalhava de empregada doméstica. Em muitos momentos ela não recebeu nenhum centavo, ela trabalhava para poder ter comida e estado, ter onde ficar. Ela passou no vestibular, fez uma faculdade. Lá no finalzinho da faculdade conseguiu um estágio no escritório. Em pouco tempo ela virou sócia daquele escritório. E anos depois de ser uma advogada que buscava lá tudo que ela acreditava, né, que defendia os seus valores, ela foi nomeada e virou ministra do TST. Até hoje ela tá lá, o nome dela é Adelaide, uma ministra do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, que já foi empregada doméstica, que conhece origens humildes e que hoje decide a vida de milhares de pessoas. Por que eu contei essas 2 histórias aqui? E se tu procurar na internet, tu vai encontrar muitas outras similares. Porque, gente, existem pessoas que não têm nem perto das condições que nós temos, mas que alcançam sonhos, alcançam objetivos, que muitas vezes pessoas com todas as condições não conseguem. E aí, isso é uma coisa muito interna.
Porque essas duas mulheres que eu citei são pessoas que, apesar de toda a dificuldade, apesar de todo o sofrimento, né, de todo o esforço, sempre se mantiveram focadas em ser pessoas melhores, em conseguir alcançar um lugar profissional, né, como uma profissional de respeito, e que hoje são exemplos. Mas por que a gente que tem tudo, eu e tu, por que a gente às vezes se deixa levar, então, por bobagens, por dificuldades que são muito menores do que essa? Justamente porque a gente não se fortalece emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Eu acredito que ninguém nos ensina que a vida vai ter que nos dar, digamos assim, algumas rasteiras de vez em quando e que a gente vai ter que superar isso para alcançar aquilo que a gente deseja. Eu acho de verdade que a gente não é preparado por ninguém e não é por maldade, simplesmente as pessoas não falam sobre tudo isso. A gente gosta de ver a pessoa lá no TST, já como ministra, poucas pessoas se interessam em saber como aquela pessoa chegou até lá, certo? Então, nesse primeiro momento do vídeo, eu quero que tu pense o quanto tu tem que ser grato também pelo que tu tem e o quanto tu pode e tu vai conseguir se tu quiser, certo? Qual o teu desejo, qual o teu sonho e por que tu duvida que tu vai fazer isso? Qual é o teu motivo para não fazer? Certo? Isso é importante porque realmente a gente tem que cair na real, a gente tem que ter, de certa forma, um choque de realidade. Aonde nós estamos? Quais oportunidades nós temos? O quanto outras pessoas gostariam de estar onde a gente está? Ser grato por tudo que a gente tem é um excelente caminho para a gente superar alguns traumas, algumas dificuldades, para a gente entender que tudo faz parte do caminho, que nada é fácil para ninguém, e que, assim como não é facilzinho para ninguém, também não vai ser facilzinho pra gente. Não quer dizer que a nossa vida vai ser um sofrimento até a gente alcançar o que a gente quer. Não quer dizer que tu tenha que sofrer por não conseguir. Apenas quer dizer que a gente tem que despender energia, que a gente tem que se esforçar, que a gente tem que fazer o nosso melhor e que, com isso, fazendo o caminho certo, a gente tem todas as chances do mundo de conseguir aquilo que a gente quer. Só para não ficar citando gente estranha, né? Gente que a gente não conhece, que são histórias legais, mas que, enfim, parece que fica um pouco longe. Eu quero te contar rapidinho que na minha trajetória eu também tive diversos momentos em que eu tive que respirar para conseguir ultrapassar o obstáculo, para conseguir enfrentar a dificuldade e sair mais forte no final. Então, gente, pode ser que a dificuldade que tu tenha seja muito difícil ou não seja tão difícil assim. Independentemente, o que vai determinar é o que tu sente. Então, não é porque outras pessoas têm problemas mais sérios que os teus não têm que ser levados a sério também. Não é porque uma pessoa não tem o que comer ou não tem onde dormir que os problemas que tu enfrenta não sejam relevantes. Eu sou uma pessoa que nunca me faltou nada em termos materiais, em termos de apoio psicológico, financeiro, familiar, emocional, sempre tive tudo. E ainda assim, eu tive que superar, tive que evoluir, tive que passar por momentos de tristeza, de decepção, de frustração. Então, na minha graduação, desde o início, eu sempre tive que tentar me entender bem, eu sempre me senti muito perdida, eu sentia que eu não tinha todo o conhecimento necessário. A insegurança fez parte da minha vida por muitos anos. É por isso que hoje eu falo aqui, porque eu tenho certeza, né, que muita gente deve passar pela mesma coisa que eu passei, só que nunca vejo ninguém falar sobre isso. De forma geral, ou as pessoas brincam e falam mal da faculdade de Direito, ou elas são muito felizes com a faculdade de Direito. Eu tive muitas dificuldades na graduação. Quando eu fui para a pós-graduação, eu reprovei em 2 universidades antes de conseguir passar no mestrado da terceira. Para eu conseguir fazer meu doutorado, eu reprovei também 1 ou 2 vezes antes de conseguir efetivamente o que eu queria, o meu doutorado numa universidade renomada aqui do Brasil, certo? Depois eu fui para a Espanha, fiz uma parte do doutorado lá. Cada um desses períodos que eu falei aqui rapidamente me trouxeram uma gama de dificuldades, uma gama de momentos em que eu duvidei de mim mesma, momentos em que eu não sabia se eu ia conseguir superar. Mas a gente vai evoluindo com o tempo. E é isso que vai acontecer contigo também. Eu cheguei até aqui. Eu cheguei em lugares que eu não imaginava que eu ia chegar. Eu tenho certeza que se tu persistir, que se tu buscar o melhor caminho, que se tu te esforçar, tu também vai conseguir. Agora, eu entendo também que existem situações que fazem com que a gente tenha essa insegurança, esse medo, essa ideia de que a gente não é capaz.
aconteceu comigo e na minha percepção, e eu posso indicar 3 pontos que eu realmente acredito que influencia nesse nosso sentimento. E o primeiro deles são os erros e os fracassos que a gente já cometeu. Talvez tenha pouca idade, tenha 17 anos no início da faculdade e nem tenha tantos erros assim que tu tenha cometido. Mas às vezes um único erro, uma prova que a gente foi mal, uma matéria que a gente não sabe direito, ou um professor que nos maltratou, enfim, alguma coisa que a gente não fez tão bem na nossa vida, impacta no hoje, a gente fica se martirizando. Não sei qual é a tua história, mas é muito comum que a gente não se perdoe por coisas que a gente não fez ou que a gente não conseguiu no passado e faça com que isso influencie no nosso presente e até mesmo no nosso futuro. Gente, infelizmente, é normal o ser humano cometer erros, tu tem que aprender a lidar com tudo isso. Assim como tu vai ter que aprender aqui na faculdade de Direito a resolver os problemas e tirar o melhor proveito disso. Então, hoje em dia tá muito na moda fazer água com limão, né? Que diz que melhora a imunidade. Pega o limão e faz uma água com limão. Pega o limão e faz uma limonada, certo? Os erros, eles têm que servir para que tu melhore como pessoa, como profissional. Não te martiriza pelos erros, faz com que eles te façam mais forte. Tem um vídeo específico aqui no canal, que é um dos meus preferidos, que eu falo sobre auto-perdão, né? Sobre perdoar-se e seguir em frente. Vou deixar ele em alguns cantinhos. Depois vai lá e olha esse vídeo, se esse é um ponto que te pega forte. Nós somos seres humanos. Nós teremos erros, nós teremos fracassos, nós teremos coisas que a gente não vai conseguir alcançar, mas tudo bem, porque faz parte da nossa evolução. Então, te perdoa, segue em frente. Não é porque tu não conseguiu algo lá atrás que agora tu não vai conseguir o que tu deseja. Tem todas as possibilidades. Como eu falei antes, tu tem todas as condições. Vai pra frente e acredita que tu vai conseguir. Um segundo ponto que eu vejo que acontece com muita frequência são pessoas que estão cercadas de outras pessoas que são muito negativas, que desmotivam, que trazem mais tristeza e ansiedade e medo do que realmente auxiliam. E essas pessoas podem ser a nossa família, podem ser os nossos namorados ou namoradas, ou marido ou esposa, pode ser os nossos filhos, pode ser, enfim, qualquer pessoa próxima que deveria nos auxiliar e acaba nos colocando para baixo. Eu recebo, infelizmente, muita mensagem de aluno que me diz que a família duvida, que a família tira sarro, que a família não apoia, que diz que a pessoa não vai conseguir. E eu sempre digo que eu não entendo esse tipo de comportamento, porque família deveria ser aquele ciclo de proteção, né? Mas ou as pessoas são realmente muito más, ou elas são muito invejosas, ou elas são muito inseguras e querem passar essa insegurança pra gente. Se tu passa por isso, saiba que tu não tem que dar ouvidos pra ninguém que te desmotiva. Eu sei que é difícil. Eu sei que quando tu tá dentro da tua casa, ou quando é uma pessoa muito próxima, é muito complicado a gente se desvencilhar. Mas sabe que muita gente conseguiu, mesmo sendo totalmente desfavorável o ambiente familiar. E com problemas muito mais sérios do que pessoas tóxicas que ficavam falando coisas. Pessoas que realmente não tinham apoio nenhum na família, mas não só apoio psicológico, como eu digo. Pessoas que não tinham apoio material, que não tinham apoio mínimo de estrutura para poder sobreviver. E essas pessoas conseguiram, então tu tem como conseguir também. Te fortalece em ti mesmo. Porque aqui é o terceiro ponto. É muito comum que a gente mesmo crie problemas na nossa vida. Que a gente se coloque para baixo. Que a gente duvide, que a gente perca a fé naquilo que a gente vai fazer. Então, normalmente, embora eu receba muitos casos de alunos que na família não tem apoio, que tem dificuldades em convivência familiar, a maioria dos casos de alunos que não têm motivação, que se sentem inseguros, que se sentem incapazes, são pessoas que criam esses sentimentos para si mesmas. Sabe? Já falei isso em algum momento, mas o nosso pior inimigo é a gente mesmo. Eu tenho um vídeo sobre isso, inclusive vou deixar alguns cantinhos, mas gente, tu é a pessoa que mais pode te prejudicar. Outros não conseguem te prejudicar tanto quanto tu mesmo pode te prejudicar. Então, fica atento. Tu tem que te proteger de outras pessoas, mas tu tem que te proteger de ti mesmo. Nem sempre a gente age da forma que vai nos fazer bem. Às vezes a gente parece que quer se maltratar, sabe? Eu passo por isso, eu acho que todo mundo passa, em maior ou menor grau. Mas a verdade é que a gente tem que ficar atento. Não deixa que ninguém, nem tu mesmo, te despreze, diga que tu não vai conseguir. Levanta lá e fala, eu vou conseguir sim.
Eu tenho todas as condições, condições que muita gente não tinha e que conseguiu. Eu tenho toda a possibilidade do mundo. Eu vim para cá, eu faço direito, eu comecei a faculdade por tal e tal motivo, e é por isso que eu vou me formar. E é por isso que eu vou ser um profissional maravilhoso. E é por isso que eu vou conseguir tudo que eu quero. Certo? A caminhada ela não é super simples. Você vai ter as dificuldades do dia a dia. Aquela prova difícil, aquele professor chato, aquela matéria que não é interessante, aquele colega que fica incomodando, aquela sala de aula lá barulhenta. A gente vai ter vários detalhes, mas, gente, eu juro pra ti, hoje, que eu tô terminando meu doutorado, eu olho para trás e eu não me lembro disso, do professor chato, da aula chata, dos colegas que incomodavam, do barulho, da prova. Eu me lembro de fatos que eu vivi, mas não é algo que hoje importe tanto. O que que importa hoje para mim? Que eu me formei em Direito, que eu sou mestre em Direito, que eu sou quase doutora em Direito. É isso que tu vai levar. De verdade, aqueles probleminhas do dia a dia, a gente simplesmente vai esquecendo. Então, não tem por que tu dar hoje valor tão grande a algo que daqui a um ano não vai fazer tanta diferença na tua vida. Certo? O que que tu quer? Te formar da melhor forma possível, com a maior qualidade possível. E é possível que tu faça isso. Mas não perde a fé em ti mesmo, certo? Não deixe que os outros façam tu perder a fé. Não deixa que os erros que tu cometeu te atinjam hoje. Passado é passado. O que a gente faz com ele, a gente aprende. A gente não faz de novo. A nossa vida tá aí, tem uma vida inteira pela frente, não importa a tua idade. Tem muito pela frente para viver, certo? Faz o teu melhor, acredita em ti e deixa de lado tudo aquilo que só te prejudica. Que aqui a gente vai simplesmente mandar embora. E o maior cuidado de todos que tu tem que ter é contigo mesmo, não te esquece. Nós somos quem mais pode nos fazer mal. Nem sempre é intencional, mas é uma verdade. Para mim, superadas estas 3 causas, a gente fica livre para ir em busca daquilo que a gente quer e para efetivamente ser feliz e realizado com a gente mesmo. Até aqui, eu te falei que a gente tem todas as condições de alcançar o que a gente quer. Eu te falei que a gente tem que valorizar tudo o que a gente tem à nossa disposição. Te contei casos de pessoas que com muito menos alcançaram os seus sonhos e hoje são profissionais realizadas, pessoas que servem como exemplo pra gente. Também te falei que as causas, né, que podem gerar esse sentimento de insegurança, de incapacidade, são pelo menos 3. Então, questões do passado, pessoas que nos desmotivam, coisas que a gente cria na nossa cabeça. E agora, para encerrar esse vídeo, eu quero te falar de algumas atitudes, de alguns pensamentos que tu tem que ter para eliminar da tua vida a insegurança, o sentimento de incapacidade, a dúvida sobre ti mesma ou mesmo. Eu falo muito e com frequência sobre sonhos, sobre planejamento e sobre ação, sobre realização. Mas não tem como a gente fazer tudo isso se a gente não tiver uma visão daquilo que a gente quer. Se a gente não criar na nossa mente a imagem do que a gente deseja, se a gente não sonhar, se a gente não imaginar o que a gente vai alcançar em determinado tempo, então aí tá o pulo do gato. E é a ideia, basicamente, de que tu tem que sonhar muito, mas que sonhar não basta. Tu tem que realizar também. Então, aqui nós temos que ter um equilíbrio entre tudo que tu deseja, tudo que tu sonha, tudo que tu almeja na tua vida e quais as ações tu vai ter para realizar aqui. Não dá pra gente ficar falando da juíza que trabalhava no canavial que de repente passou no concurso. Não foi assim que aconteceu. Ela teve todo um percurso e todo mundo tem o seu percurso. Independentemente da carreira que tu queira seguir, tu vai ter o teu percurso também. Assim como nos 5 anos de faculdade, nós teremos a nossa evolução, o nosso crescimento, até a gente se tornar um bom profissional. Faz parte. Mas o que eu quero deixar claro é que não adianta só a gente imaginar, só a gente ficar no plano da motivação, no plano da emoção, no plano do mental, se tu não agir. Tem gente que pode sonhar a vida inteira, mas que não move uma palha para chegar lá. Eu acho que o primeiro passo tu já deu, tu tá na faculdade de Direito, tu tá estudando, tu tá buscando fazer o teu melhor. O ideal é agora que tu consiga sempre avaliar o que tu pode fazer para melhorar. O que eu fiz, como eu posso ser melhor, como eu posso aperfeiçoar isso aqui, como eu posso ser melhor do que eu sou, sem se comparar com os outros. Já falei em vários vídeos sobre isso. A gente tem que buscar se comparar com a gente mesmo. A única comparação fidedigna é tu te comparar contigo mesmo. Como eu estava um mês atrás, como eu estava um ano atrás, como eu estava 5 anos atrás.
Aonde eu quero estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Isso é essencial. Então, o primeiro ponto é, tu tem que ser um sonhador realizador, ou uma sonhadora realizadora. Tu tem que sonhar e tu tem que agir. Um segundo ponto muito importante é que tu tem que aprender a lidar contigo mesmo. Lembra que eu falei que a gente é o nosso pior inimigo? Só que a gente também é o nosso melhor amigo. Nós mesmos, entende? Por quê? Porque é tu que faz e é tu que não faz. É tu que vai te motivar a fazer, e se tu não quiser fazer, não tem ninguém que vai te convencer. Esse vídeo aqui vai passar em branco se tu não quiser mudar, se tu não quiser melhorar. Então, tu tem que ser uma pessoa que vai ser crítica contigo mesmo quando for necessário. Tu tem que te analisar, tu tem que verificar se tu fez bem, se tu fez mal, o que tu pode fazer melhor. Mas tu também tem que ser o teu amigo. Tem que entender que nós não somos perfeitos, eu não sou e tu não é também. Quando tu errar, tu tem que saber te perdoar, tu tem que aprender com os teus erros, tu tem que entender que tu tem o teu valor, que tu fez muita coisa, que não é um pequeno detalhe que vai destruir a tua história, porque tu foi mal numa cadeira, porque tu tendo dificuldade numa linguagem, porque tu tá com problemas com certo professor ou com alguma questãozinha do dia a dia, certo? Então, tu tem que ser o teu melhor amigo nesse quesito. Te critique quando for necessário, mas te auxilie também. Seja uma pessoa compreensiva. Às vezes a gente compreende o outro, mas não compreende a gente mesmo. Às vezes a gente entende os problemas dos outros, mas não entende que nós também somos seres humanos e precisamos ter esse carinho conosco, né? Então, tu tem que ser o teu melhor amigo. Não deixa que tu te prejudique. Nós temos que ser corretos conosco, nós temos que admitir quando a gente erra, a gente tem que entender que a gente vai fazer coisa errada, que a gente vai efetivamente se arrepender de algumas coisas e que a gente pode melhorar, mas compreenda que tu é só um ser humano. Não é porque alguma coisa não sei como tu queria que tu não merece mais nada. Calma, todo mundo tem a sua evolução. E aqui entra um terceiro ponto importante, que é, tu tem que ter fé em ti mesmo. Às vezes a gente acha que para ser juiz, para ser promotor, para ser professor, a pessoa tem que ser super inteligente, a pessoa tem que ser um gênio fora do comum. E não é bem assim. Olha aí para as pessoas que tem ao teu redor. São pessoas normais que, no entanto, se esforçaram para chegar onde estão. Estudaram, colocaram lá a cabeça nos livros, né? Sentaram na cadeira e fizeram o seu melhor. Então, veja, tu não tem que imaginar que as pessoas que conseguem coisas grandes conseguiram porque elas eram super especiais. Na maioria das vezes, 99% das vezes, são pessoas normais que se esforçaram, que colocaram a sua energia, que confiaram em si mesmas. E a nossa mente cria muito isso. Então, tenha fé em ti mesmo. Acredite que tu vai conseguir. E é claro, faça acontecer. Faça por merecer. Mova uma palha. Pode ser um pouquinho por dia, pode ser a leitura de um parágrafo por dia, se tu não tiver tempo. Você tem que trabalhar, você tem que cuidar de alguém da família. Se tu mesmo não tem condições por ter algum tipo de dificuldade, algum tipo de doença, enfermidade, o que for. Mas faça. Só sonhar não é o suficiente, ok? Então, aqui no canal a gente tem diversos vídeos em que eu falo sobre todas as oportunidades para tu ter a melhor faculdade de direito possível. Estudar é um ponto, mas existem outras coisas que tu pode fazer que vão muito além do estudo, da sala de aula, da prova, da nota, certo? Confie em ti. Hoje eu estou terminando meu doutorado em Direito. Eu faço doutorado numa universidade muito boa no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu estou fazendo meu doutorado na Universidade de Sevilha, na Espanha. Eu já fui professora em 3 faculdades diferentes, uma universidade federal também. Eu já passei por palestras, por eventos. Gente, eu fiz tanta coisa na minha vida. E hoje eu penso assim, nossa, eu jamais imaginei que eu ia conseguir fazer tudo isso. Meu sonho mais distante, eu não teria imaginado que eu teria feito tudo isso, porque eu imaginava que era uma coisa muito distante, muito impossível. Mas eu sou uma pessoa normal, de carne e osso, que de vez em quando falo alguma coisa errada, que de vez em quando, muito em quando, tenho dúvidas, que de vez em quando me questiono, reflito, repenso, mudo de opinião quando acredito que é necessário. Eu sou uma pessoa totalmente normal. Eu tô aqui fazendo um vídeo pra ti, pra que tu também perceba que por mais normal, por mais que tu tenha algum tipo de dificuldade, algum tipo de necessidade, algum tipo de incômodo, obstáculo, insegurança, tu tem como conseguir também. Essa é a mensagem que eu quero te passar.
Olha, tem gente com muito pouco que conseguiu muito. Tu tem condições de conseguir o que tu quiser, mas tu precisa deixar de lado aquilo que te faça inseguro, tu precisa ter mais fé em ti e tu precisa acreditar e agir. A fé, ela vem junto com a ação. Se tu não te movimentar, as coisas não vão acontecer, mas começa devagar. Começa um pouquinho por dia. Não te estressa fazendo um monte de promessas para si mesmo que tu não vai conseguir cumprir, certo? É assim que a gente evolui, de pouquinho em pouquinho. E assim, tenha certeza que para ninguém que chegou em qualquer lugar foi super simples ou foi super fácil. Todos nós passamos pelos nossos momentos difíceis, todos nós temos os nossos obstáculos, aquilo que a gente efetivamente passa e às vezes sofre, às vezes com muita dor, com muito sofrimento. Nem sempre, né? Cada um de nós vai ter, digamos, a sua cruz, como se diz, mas tudo é possível. E hoje eu li uma frase muito interessante que diz que nenhuma tempestade é eterna. Se nesse momento tu tá passando por alguma coisa ruim, por alguma situação ruim, saiba que isso vai passar também. Os momentos ruins passam, os momentos bons passam e a vida é assim, né? Sobe e desce. Muitas coisas boas a gente vai ter, problemas fazem parte, é para que a vida tenha um pouco de graça, mas a gente tem que estar seguro de que a gente vai conseguir tudo aquilo que a gente desejar, se a gente souber trabalhar e colocar o esforço necessário para isso acontecer, certo? Esse aqui é o tipo de vídeo que ele não é o que muitas pessoas querem ouvir, certo? Mas é o que muitas pessoas precisam ouvir. Então eu espero de verdade que tu tenha gostado de tudo isso que eu falei e que tu consiga aplicar isso para que a tua vida seja melhor. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Comenta aqui embaixo se ele fez alguma diferença na tua vida ou se tu gosta desse tipo de assunto, porque eu realmente acredito do fundo do meu coração que é necessário que a gente fale sobre isso, falando sobre direito, falando sobre faculdade de direito, falando sobre academia e falando sobre tudo isso que a gente fala aqui no canal. Um grande beijo pra ti e eu te espero no próximo vídeo.